naturalmente, eu fui falando mais de método. Porque aí, nessa época, o método já estava em evidência. Porque quando eu passei no concurso, o método não era uma coisa muito famosa. As pessoas falavam de material. Material. Os cursinhos foram surgindo. Hoje em dia, já tem um monte de cursinho, tem um monte de opção de material, tem um monte de professor. Então, hoje em dia, a gente fala mais de método. E agora, a gente tá começando a falar um pouco mais de mente também. Né? Mas a gente passou por um bom tempo só falando de método. E um bom tempo lá atrás só falando de material. Aí, nessa época foi se começando a falar de método. Então as pessoas foram começando a perceber que alguns métodos eram melhores do que outros. Alguns métodos alguns métodos eram melhores do que outros e que faziam as pessoas serem aprovadas mais rápido. E aí, os coaches que eram famosos como coaches na época, falavam da tabela de revisão. Que tinha que ter uma tabela de revisão, que você preenchia na tabela. Você tinha que fazer a revisão por uma tabela, que você tinha que preencher lá o que você estudou, aí a tabela ia te avisar o que ia revisar no dia seguinte, o que ia revisar em 15 dias, o que ia revisar em 30 dias. Aí as pessoas começaram a me perguntar sobre isso, e eu falava, olha, eu nunca usei tabela. Eu nunca fui aprovado usando tabela. Nunca usei tabela. Aí, eu fazia live, e assim, eu podia fazer live pra falar de tudo, proporcionalidade, porcentagem, lógica, mas sempre vinha a pergunta, professora, como é que você fazia suas revisões? Professora, como é que você fez pra ser aprovada tão rápido? Aí eu falava, olha, eu nunca usei tabela de revisão. Eu fazia provas, tudo aquilo que eu já falei antes. Eu fazia provas, antes da prova eu revisava pelos materiais que eu tinha feito, depois da prova eu corrigia as questões que eu tinha errado de matérias que eu já tinha, e assuntos que eu já tinha estudado. Tudo aquilo que eu contei antes. E falava isso nas lives. Aí as pessoas foram falando, pô, eu queria que você fosse minha coach. E na época tinha muita demanda por coach, tinha pouco coach, né? Coach era uma figura nova, tinha sido criada naqueles 2 anos que eu fiquei fora. Aí, nisso a minha filha nasceu, em maio de 2016, e eu fui estudar coaching. Aí eu falei, então tá bom, então bora estudar coaching. Fui fazer todos os cursos de coaching que eu encontrei. Fiz curso de professional, executivo, master, eu entrei na pós-neuroeducação, fui estudar realmente, assim. Aí, em final de agosto de 2016, eu criei meu programa de coaching, lancei meu programa de coaching, que é o coaching da Valdrich, né? Que é o programa de coaching que eu trabalho até hoje. Quem quiser te encontrar no Instagram. O meu Instagram é Karine Valdrich, mas lá na bio tem o coaching da Valdrich, né? Que é o meu... eu vi, tava... Que é o perfil do Instagram que fica lá, pra quem quiser entrar em contato, tem todas as informações lá, tal, tem o WhatsApp da minha assistente, tá lá. E aí eu criei esse programa de coaching, usando a metodologia que eu usava. Então, prova a cada 15 dias, eu aplico prova, então o aluno, eu crio uma pasta pro aluno no Drive, eu coloco uma prova, ele resolve a prova, ele pega a prova que eu coloquei lá, ele resolve e ele manda a prova pra mim. Eu tabulo a prova, vejo os erros, os acertos pela prova, pela matéria, faço um gráfico por matéria, faço um gráfico por prova. Eu faço tudo. Eu entrego o relatório pro aluno e, além disso, eu determino como ele vai estudar, o que ele vai estudar, quanto tempo para cada coisa, e a gente vai criando esse histórico, né? Vai criando esse histórico dos resultados. Aí tem os gráficozinhos, que eu posto no meu perfil os gráficozinhos, né? Materializa o resultado. Materializa o resultado. Ele vai enxergando em que ponto ele tá. Isso vai dando informação para tomada de decisão também. Sim. Quando sai um edital, ele sabe, ó, tenho chance, não tenho chance, tô indo bem, não tô indo, porque ele tem um histórico de desempenho. Mas tem uma carreira que é específica ou qualquer carreira? Qualquer carreira. Não, qualquer carreira. Olha, raramente eu digo não para um aluno que quer que eu oriente. Sim. No início, eu trabalhei com carreiras fiscais porque eu queria validar meu método, né? Sim. Então, no início, lá, 2016, eu queria validar meu método, então eu fiquei 1 ano só trabalhando com carreiras fiscais. Só que eu queria validar meu método. Depois que eu validei meu método, depois que eu vi que ele funcionava que o que tinha funcionado para mim também funcionava para os meus alunos. Eu já tinha tido um aprovado quando eu passei, nem contei essa história, mas um colega meu queria passar no concurso que saiu depois, eu fiz o planejamento pra ele passou, tal. Então, depois que eu validei o método e deixei ele redondinho, aí eu comecei a abrir para outras carreiras. Hoje eu oriento qualquer carreira, qualquer concurso. Porque no fundo, né? É método. É método, exatamente. Tanto faz o digital. E eu me baseei em resultado. Então, assim, como eu me baseei em resultado, o meu método de coleta de resultado é a prova, eu não sou eu que faço a prova, é a banca. Então eu pego a prova da banca, aplico aquela prova, o aluno faz, eu corrijo, tiro os dados estatísticos, né, de desempenho por matéria, por prova, monto o dado e com base nisso eu planejo.
Então isso serve pra qualquer prova, o concurso. Até vestibular, eu já passei pessoas pra medicina. Que legal, OAB. cara. Legal. Tudo.